Olá pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão da prova mais recente do Enem, que de acordo com a nossa avaliação tem um nível fácil de resolução, podendo-se sacar o gabarito depois da primeira leitura. Curioso é que se trata de um poema de Mário de Andrade, um autor que costuma ser, digamos assim, suspeito em termos de interpretação. É comum que os candidatos se sintam apreensivos e até temerosos com o nome de Mário de Andrade. Só que eu diria que não é o caso dessa questão. Vamos entender. Segue um quadro. Enem 2023. Girassol da madrugada. Teu dedo curioso me segue lento no rosto. Os sulcos, as sombras machucadas por onde a vida passou. Que silêncio, prenda minha. Que desvio triunfal da verdade. Que círculos vagarosos na lagoa que uma asa gratuita roçou. Tive 4 amores eternos. O primeiro era a moça donzela. O segundo, eclipse, boi que fala. O terceiro era a rica senhora. O quarto és tu. E eu, afinal, me repousei dos seus cuidados. Perante o outro, o eu lírico revela, na força das memórias evocadas, a vergonha das marcas provocadas pela passagem do tempo. B, indecisão em face das possibilidades afetivas do presente. C, serenidade sedimentada pela entrega pacífica ao desejo. D, frustração causada pela vontade de retorno ao passado. E, disponibilidade para a exploração do prazer efêmero. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é a letra C. A pergunta do enunciado é: o que o eu lírico revela perante o outro na força das memórias evocadas? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura da prova. A fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Quando ele chega nessa questão, depois de ler, já tem quase certeza do gabarito como sendo letra C. Por quê? Voltemos ao poema. Um poema breve, de poucos versos. O que nós mais podemos encontrar nesse poema é essa serenidade referida pela alternativa C. Ainda mais se nós levarmos em conta que a pergunta do enunciado é relativa à força das memórias evocadas. Porque, no fim das contas, as memórias só estão presentes na segunda estrofe. Então, é nessa estrofe que a pergunta do enunciado precisa se concentrar para ser respondida. E nessa segunda estrofe, o que mais se vê é uma entrega do eu lírico ao desejo. Então, nós já temos quase certeza que o gabarito é a alternativa C. Então, se a gente pensar que o candidato tem nessa questão apenas uma das que ele precisa ler e avaliar o grau de dificuldade, vamos sugerir que coloque uma pequena seta ao lado da alternativa que julgue ser o gabarito. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Sugiro que deem uma pausa para reler, lembrando que como que a pergunta do enunciado se refere à força da memória, precisa ser respondida com base na segunda estrofe, porque é o único ponto em que as memórias são acionadas. Precisamos quase que esquecer a primeira estrofe, embora também não chegando a tanto. Devemos usar a primeira estrofe, digamos assim, como uma referência, mesmo porque, já a partir dessa primeira estrofe, a ideia de entrega aos desejos já está clara, porque são mencionadas uma série de ideias ligadas à entrega ao prazer carnal. Na segunda estrofe são mencionados 4 amores eternos. O primeiro deles sendo uma donzela,
o segundo sendo um cataclisma, o que dá a ideia de ter feito mal ao eu lírico, sendo também chamado de eclipse, dando uma ideia que o eu lírico quer esquecer esse amor. O terceiro sendo uma rica senhora, e o quarto, que nós percebemos ser do presente, principalmente pelo tempo verbal do verbo ser. E o que se diz é ter se repousado aos cuidados de tal amante. Então, o que nós encontramos nessa segunda estrofe conduz à alternativa C, a condição de gabarito da questão. O fato desses 4 amores serem chamados de eternos pelo eu lírico significa que marcaram sua vida. A entrega aos desejos fica implícita nos amores do passado, enquanto que no único amor do presente, além de implícita essa ideia, a entrega aos desejos está referida, em outras palavras, dizendo ter-se repousado aos cuidados. Das alternativas incorretas, as alternativas A, D e E cometem o erro da extrapolação, que é a geração de ideias que estão ausentes no texto, enquanto que a alternativa B comete o erro da contradição, que é a geração de ideias que estão em desacordo com o texto. Vejam a alternativa A, por exemplo. Em que ponto do texto, em especial da parte que nós destacamos, encontramos qualquer referência à vergonha relativa aos amores que passaram? No máximo na referência ao segundo amor do passado, já que o termo eclipse dá uma ideia de que esse eu lírico quer esquecer esse amor. Só que mesmo assim seria muito pouco para se responder à pergunta do enunciado, porque seria referência a apenas um dos amores. E mais do que isso, mesmo em referência ao segundo amor, o texto em momento nenhum diz que esse amor tenha provocado marcas pela passagem do tempo. Então essa ideia da alternativa A não está em ponto nenhum do texto, nem mesmo na referência a esse segundo amor. Sobre a alternativa D, em que momento se menciona a ideia de se querer voltar ao passado? Em momento nenhum. Assim como em momento nenhum se menciona essa ideia de que esses amores tenham constituído prazeres efêmeros. De certa forma, pelo contrário, se nós pensarmos que o quarto desses amores está presente, entregue aos cuidados. E vejam o absurdo que é a alternativa B. Reparem que o único desses 4 amores ao qual nós podemos associar uma possibilidade afetiva no presente é o quarto desses amores, por ser o único presente no qual o eu lírico repousa aos cuidados. E se ele repousa aos cuidados, é impossível se falar de indecisão. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Bem, nós avaliamos essa questão como sendo de fácil resolução, de modo que a grande vantagem tem o candidato que sacar primeiro o gabarito, já que esse candidato vai ter mais tempo para resolver o resto da prova, inclusive de fazer a redação. E se é de fácil resolução, acaba sendo uma exceção entre os textos de Mário de Andrade, conhecido por sua linguagem cheia de múltiplos sentidos. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência
que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.